Olá, Olá, Felipe! tudo Como bem? que... Queria agradecer você por ter aceitado o convite de participar da live de hoje, falar um pouquinho de como que as estratégias que você tem, inclusive atenção plena e autocompaixão, podem ajudar o paciente com dor. Antes de começar, eu queria te apresentar. Posso apresentar? Pode, eu também gostaria de É. agradecer. Acho que eu começo agradecendo, vai. Tá bom. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, com vocês. Ah, que bom, o pessoal está entrando devagarinho ainda. Então, o Felipe, ele foi meu psicólogo em 2016. Eu conheci ele através do conteúdo que ele produz na internet. Então, ele tinha o site Psicologia MSN e ainda tem, né? E daí eu conheci o conteúdo dele, eu gostei muito do que ele produzia, acabei convidando ele para ser meu psicólogo. E daí depois a gente chegou até a desenhar um programa de mindfulness para dor crônica. Eu acabei ficando doente, daí não deu certo. Então, para mim é uma grande vitória, uma grande conquista essa live, porque, tipo, sabe aquele voltando, retornando os projetos antigos. E o Felipe, ele tem, além de ser psicólogo, ele avançou nas pós-graduações, fez o doutorado, eu sei que foi no livro Vermelho de Jung, né? E o Isso, pós-doutorado foi. Oi? isso mesmo, isso Isso. mesmo. E o pós-doutorado foi em Mindfulness para um determinado público aí na Escola Paulista de São Paulo. Daí, antes de começar, eu queria que você contasse a tua historinha, assim, eu sempre gosto de histórias. Então, ou quais foram os caminhos que te levaram a você fazer o que você faz hoje, principalmente que você tem isso não só esse compartilhamento de conhecimento em rede social, mas também o trabalho que você desenvolve com atenção plena. Ok, acho que tem várias respostas para essa pergunta, né? Não é Bem, linear, né? eu formei numa faculdade federal, né? Em São João del Rei eu me formei. E uma coisa que Uhum, me marcou muito foi na formatura, o reitor comentou sobre todo o processo que existe, né, para você criar uma universidade federal, todos os recursos que vêm dos impostos e todo aquele sentimento também. E eu fiquei com essa ideia de poder retribuir o que eu tinha aprendido uhum, durante aqueles anos todos de alguma maneira. Então, eu fiz certo. vários trabalhos voluntários, várias coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos e compartilhar as informações também vinha de acordo com o valor meu de troca, né? De poder trocar aquilo que eu fui aprendendo na faculdade, depois no mestrado, doutorado e no pós-doc também. Sim. E a partir disso surgem coisas muito diferentes. O próprio mindfulness, como Uhum. formação, surgiu para mim depois que eu comecei a escrever sobre psicologia cognitiva e alguém me perguntou sobre a história da psicologia cognitiva, eu fui buscar e acabei descobrindo essa nova vertente que é chamada de uma terceira onda, né, das Sim. terapias cognitivo-comportamentais. Então, a partir dessa troca, a gente também agrega e vai crescendo também junto. Não, e conhecimento é um negócio impressionante. Assim, quanto mais você compartilha, parece que mais você tem. É uma coisa. Eu sinto isso. Com as lives, toda semana eu estou convidando uma pessoa diferente. E quanto mais eu falo daquele assunto, parece que aquilo. Eu tenho mais daquilo. É uma coisa muito impressionante, né? Sim, é verdade. Essa troca é muito rica e é muito gostoso você poder contribuir, mesmo que seja com pouco, né? Ensinando um pouco, trazendo uma nova informação, de repente uma nova forma de pensar. E eu também queria fazer jornalismo quando eu estava escolhendo a faculdade, né? Então, unir o útil ao agradável também de poder escrever e poder compartilhar Sim. nesse sentido também da escrita que eu gosto bastante de fazer. Uhum. E pode terminar. E Não, continua. é basicamente isso. É. E o teu caminho para o mindfulness, como que foi? Como que você chegou assim a ir pro mindfulness? Eu tenho. Antes de falar disso, eu queria falar que você conceituasse assim, o que que é mindfulness e a diferença do mindfulness para meditação, que tem gente que às vezes é,
que é um pouquinho diferente, assim, né? Aí Tem vai aquele depender que fala assim. do conceito da palavra, né? Se a gente começa Uhum, uma definição de conceito, dá para a gente dizer que mindfulness é um tipo de meditação. uhum. Um estado. Alguns teóricos não gostam muito disso, mas é uma questão de palavra mesmo, a escolha que você vai fazer da palavra. Uhum. Existem muitos tipos de meditação, alguns levantamentos apontam que são mais de 2.000 tipos de meditação. Nossa, 2.000 tipos. Porque você vai pegando o objeto, aquilo que você vai prestar atenção, o que você vai focar, o que tipo de meditação, a forma, o formato e tudo mais, né? Então, Ah, entendi que nem você são coloca muitos no variados. tipo, você coloca no seu canal do YouTube de prestar atenção na cor azul, ou você prestar atenção no sentir o vento durante o dia ou durante a semana, daí tipo, seria um tipo de meditação, um tipo de exercício de mindfulness. Isso? Isso, isso, um tipo de meditação. Então, meditação existem várias. Meditação transcendental, meditação em um mantra, ficar Uhum, olhando para uma vela, por exemplo. Então, são vários tipos que nós temos. A meditação de compaixão, de autocompaixão, uhum, bondade amorosa. Então, são muitos tipos. E mindfulness, a gente pode considerar um desses tipos. É uma forma de meditação que envolve prestar atenção no momento presente, com abertura para a experiência e, na medida do possível, sem julgamentos, sem ficar julgando se é agradável, desagradável, bom ou mal. Então, tem uma certa peculiaridade mindfulness, né? É um tipo específico, particular de meditação. eu lembro que você falou sobre gentileza. Eu lembro que tipo, você falava para ser mindfulness tinha que ter três características. Era o não julgamento, a gentileza e tinha mais um que eu não lembro agora. Né? Mas E assim, a definição, eu vou falar duas, então. A definição clássica do Kabat-Zinn é: mindfulness é um estado psicológico de atenção plena, com abertura para a experiência e sem julgamentos. Então tem essas uhum, características, né? Primeiro é um estado psicológico que ele varia. Às vezes a gente está mais mindful, prestando mais atenção no momento presente, às vezes menos. Tem uhum, essa característica também de abertura para a experiência. Independente do que está acontecendo, eu estou aqui presente. E e, também a ausência de julgamentos, né? Na medida do possível, suspender os juízos, os julgamentos sobre a realidade. Essa é uma uhum, forma de definir. Uma outra uhum, forma que esse mesmo autor, o Kabat-Zinn, que é um autor importante dentro das pesquisas, dentro do trabalho com mindfulness nos últimos anos, nas últimas décadas, ele diz que mindfulness é simplesmente você parar e estar presente. uhum, Então, essa é uma boa definição, uma definição bem simples. Então, se eu paro e trago a minha atenção para o momento presente, isso significa que eu estou mindful. Pelo menos de uma parte da minha experiência, eu estou mindful. E uma outra definição que é dos três componentes, de Shapiro, mindfulness traz a questão da atenção. Então, um dos componentes é a própria atenção. Um segundo componente tem a ver com eu estar intencionalmente atento. Então, tem a intenção de estar atento também. E o uhum. terceiro é a gentileza. Então, essa característica de estar mais gentil, de menos julgamento, de menos. E outros sentimentos negativos, né, como raiva, ou autocrítica, autojulgamento. Então, tem esses três componentes. Eu lembrava mais, acho que desse que você tinha me falado, até mesmo alguém uma vez uma médica amiga minha falou, mas é muito bom assistir um filme. Eu tava falando sobre os benefícios do mindfulness, né, pra lá, mas tipo, serve assistir um filme, né? Daí eu expliquei pra ela que não é a mesma coisa, porque muitas vezes quando você está assistindo um filme, olhando no seu celular, você está mais no estado meio desligado, Sim. né, do que atento ao que está se passando, aquele momento presente. Então, e daí eu expliquei para ela e eu utilizei essas três características, eu lembro da época, Sim, né? acho que uma diferença importante é que quando a gente está, por exemplo, no celular, numa rede social, passando ali meio. A gente está presente, mas não está tão presente, né? Porque se a gente for pensar o que a gente viu há 5 minutos atrás, provavelmente a gente não vai conseguir lembrar muito. A gente não estava realmente prestando atenção, né, nas Uhum. coisas que estavam aparecendo geralmente. Ou mesmo num filme. Num filme tem a característica da gente se fundir com o conteúdo. Muitas vezes a gente acaba se identificando ou mergulhando na Sim, história e a gente as esquece, emoções. exatamente, a gente esquece que a gente está presente naquele momento, que hoje é uma segunda-feira, por exemplo, né, que estou nessa sala, nesse ambiente e tal. Então, uma característica de mindfulness é essa habilidade também de perceber
o pensamento como pensamento, que a gente Uhum. chama de desfusão cognitiva. E quando a gente está vendo um filme, muito provavelmente a gente não está tendo essa habilidade ali naquele momento. Eles falam muito que a televisão e o celular, a gente entra num estado meio hipnótico, assim, né? Então, Uhum. que não seria caracterizado como mindfulness. E daí, assim, hoje o mindfulness está sendo estudado, tanto o mindfulness quanto o autocompaixão, está sendo muito estudado, né? Assim, tudo científico, principalmente programa, não só as práticas de forma isolada. Sim. Hoje, quais são as condições que mais tem, assim, que se percebeu que fazer eu vou dizer o programa, assim, de algumas semanas, o treinamento, que é uma diferença, né? Acho que muita gente confunde isso, de você fazer de uma forma aleatória e você entrar e se propor a treinar a tua mente a entrar em mindfulness. E quais são as condições hoje de saúde que está bem estabelecido o benefício do mindfulness, Felipe? Eu acho que ajuda a voltar um pouco e contar a história, né, sobre os Uhum, programas. Eu acho que dá para esclarecer e mostrar assim como é amplo a possibilidade de utilizar o programa de 8 semanas especificamente de mindfulness para esses vários quadros. Né? uhum, O John Kabat-Zinn ele começou trabalhando com pacientes com dor crônica. Então, as uhum. primeiras pesquisas lá atrás, finalzinho da década de 70, começo dos anos 80, ele pesquisava pacientes com dor crônica. Né? E o insight dele foi, ele tinha uma experiência pessoal, com muita vivência de retiro, de meditação, zen, yoga, uma série de coisas que ele estudava por conta, né, para ele mesmo. Sim. Então, ele conta que durante um retiro ele teve um insight de que durante o retiro você sente dor, né, porque você fica muito tempo sentado numa mesma posição, então começam a Uhum. aparecer dor no joelho, na perna e assim nas costas, né? E as pessoas saem dos retiros sem reclamar muito disso, né? Não é tanto... Claro, existe uma certa reclamação, mas não é incapacitante no sentido da pessoa não retornar e não continuar fazendo as práticas. Então ele Uhum. teve esse insight, assim, por que não adaptar essa forma, esse modo de olhar para a dor como as pessoas nos retiros, né? E todas as outras habilidades, claro, que também a gente vai cultivando ao longo das práticas. E aí ele Uhum. trouxe esse programa, inicialmente eram 10 semanas, depois ele diminuiu um pouquinho para 8, e começou a investigar esse padrão ouro da ciência, né, de dividir em dois grupos, comparar com o grupo controle. E Uhum. no comecinho dos anos 80 ele começou a publicar. Só que ao invés dele fechar o nome do programa como programa baseado em mindfulness para dor crônica, ele ampliou o conceito e colocou como redução do estresse. Então ele teve Sim. também esse insight, assim, acho que foi importante para abrir as portas para várias outras necessidades que as pessoas têm, né? Não ficar focado só num tipo de situação. Então, Sim. estresse, basicamente, todas as condições apresentam um pouco de estresse, né? Ou mesmo uma pessoa que não tem um transtorno ou alguma dificuldade específica também sofre algum tipo de estresse no cotidiano. Então, deixou de Sim. uma maneira bem ampla. Uhum. Então, enfim, lá no comecinho dos anos 80, ele começou a investigar com dor crônica, ansiedade, foram basicamente os quadros iniciais que ele estudou mais. Uhum. Depois, já passando uns anos para frente, no começo dos anos 2000, as pesquisas começaram com depressão, né? Utilizar o mesmo Sim. programa adaptado, pegando alguns conhecimentos também das terapias cognitivo-comportamentais. Então, ele é chamado terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? MBCT, Uhum. Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é bem focado em pacientes com depressão para recuperação, numa fase já de pós-tratamento, né? Então, fazer depois que a pessoa já Para prevenção de recidiva, né? Assim, quando já isso. tá. Já é mais um É. pós-tratamento do que tratamento puro, né? Assim. Mas também existem indícios de que pode contribuir também na fase de tratamento, dependendo da situação e tudo mais. Para alguns Uhum. transtornos isso pode acontecer. Sim. Depois, um outro programa importante que colheu assim, né, os frutos desses dois programas anteriores foi o programa para dependência química, que é também mais ou menos nos mesmos moldes, né, para um paciente que já está recuperando, já fez algum tipo de tratamento antes, faz um programa de 8 semanas para não recair na dependência química, no uso de alguma substância específica. Que foi teu propósito, o teu pós-doutorado foi em paciente com dependência, né? Isso, eu tive um tempo pesquisando na Unifesp, né, Aham. esse programa. Então a gente fazia Sim. estudos lá e grupos também.
com vários tipos de pacientes, né? Uhum. Um outro programa que também é bastante conhecido é o Mindful Eating, né, que Uhum. também utiliza o programa de 8 semanas de Mindfulness. Todos eles têm basicamente a mesma estrutura, muda um pouco a explicação, a forma de expor, né, do instrutor, mas as práticas são muito semelhantes. Assim, acho que talvez 90% das práticas sejam iguais. Em todos esses Uhum. programas, independente se for para estresse, para depressão, para dependência química. E a Vidya Mala também é uma autora importante que começou a trabalhar nesses últimos anos com mindfulness para dor crônica de novo, né? A Uhum. partir de 2004 ela criou a Breathworks e tem trabalhado desde então nessa área também. Então são alguns programas, alguns protocolos que são adaptados, tem essa base em comum que é o programa do Kabat-Zinn e são adaptados para várias populações diferentes, né? De acordo com a linguagem, a forma de expor ou necessidades específicas. Uma ou outra prática acaba sendo diferente. Até eu, por causa da nossa live de hoje, eu dei uma olhada no PubMed, tem mais de 7.000 resultados, assim, né? Quando a gente coloca só mindfulness. Se coloca mindfulness e dor, daí diminui um pouquinho para 700, e os últimos desse ano, agora 2019, saiu muita coisa para paciente com fibromialgia, com dor generalizada. Então, Uhum. melhora de qualidade do sono, melhora bem-estar, inteligência emocional, resiliência, muito legais. E até teve um que com uso de ressonância funcional para ver realmente o efeito analgésico da técnica do treinamento, né? Então, eles até dividiram pessoas que tiveram um treinamento mais intenso em mindfulness versus alguém que teve um treinamento mais breve, e daí eles observaram de algumas mudanças no cérebro dessas pessoas, para o mecanismos neurais, assim. Então, é bem tem bastante coisa saindo, assim, né, de artigos eu acho que isso de estar, tipo, nesse momento que não, porque é muito comum a catastrofização ou pensar alguns pensamentos, as crenças negativas, né, no paciente com dor. E quando ele faz o programa, ele acaba conseguindo melhorar esse discurso que é meio negativo, né? Depois de um treinamento de várias semanas. Sim, várias coisas acontecem durante o programa de 8 semanas, né? Tem vários benefícios. Uhum, A gente tem uma forma de explicar que acho que é bem interessante, que pode contribuir para ilustrar o que pode acontecer também, especialmente com dor crônica, né, ou com algum tipo de dor específica que a gente tiver, porque pode ser uma dor pontual, né, uma dor aguda ali num determinado momento da prática ou naquele dia que está com uma, sei lá, seja uma coisa simples como uma dor de cabeça ou alguma coisa assim, né, sim. que a gente fala da diferenciação entre sofrimento primário e sofrimento secundário, né? É um Uhum, conceito bem conhecido também para outro tipo de meditação. Vem de muitos anos, de milênios, desde a época do Buda, praticamente, essa explicação, né? Na ideia de que você pode ter uma determinada sensação no corpo, uma determinada sensação física que é dor, né? Que é um sofrimento. Então, essa é uma primeira camada, é um sofrimento primário que toda pessoa pode vir a ter, né? Seja por um pequeno acidente, como tropeçar, ou alguma outra dificuldade qualquer, digamos, pegando casos mais simples, né? Assim, de tipo um coisas calo no cotidianas. pé, uma pedra no sapato, assim, digamos assim. Isso, bater o pé na quina da cama, né? Isso Uhum, é algo que pode acontecer. Então, a gente tem uma dificuldade dessa, é um sofrimento, então a gente pode chamar de um sofrimento primário. uhum, E a partir dessa sensação física, quase que simultaneamente, muito rapidamente, a gente vai tendo também emoções e pensamentos. E o que uhum, pode acontecer é que, de acordo com a qualidade dessas emoções e desses pensamentos, a gente pode ir criando o que a gente chama de sofrimentos secundários. Então, se eu sim. estou com uma dor de cabeça, se eu ficar contraindo aqui, já vai doer um pouco mais, né? Eu já vou estar forçando e tensionando a musculatura, posso ombros e tudo mais, posso contrair o corpo como um todo quase, né? Isso Sim. vai tensionando a própria tensão, já vai ser um outro sofrimento além da dor inicial. Se eu Uhum, começar a julgar essa experiência como negativa e achar que o meu dia está ruim, é um pensamento que vai gerar uma emoção que pode ser de raiva, de irritação. Então, uhum, esse sofrimento secundário ele pode vir a crescer
e escalar de uma maneira que fique muito maior do que a sensação física propriamente dita. Então, em Mindfulness, a gente vai trabalhando, todas as práticas acabam contribuindo para isso, para a gente começar a olhar a sensação física como uma sensação. E todos esses sofrimentos que vão escalando, né, que vem da irritação, tensão física, pensamentos negativos sobre aquele dia, por exemplo, a gente consegue ir deixando de lado, a gente vai observando aquilo e soltando, né? Então, esse processo de observar o pensamento, soltar e voltar para a respiração, por exemplo, vai ajudando que nesses momentos de dor eu possa ter uma abertura para essa experiência e até tentar sentir a experiência como uma experiência específica, que é uma sensação no corpo, né? Poder E é até interessante eles. retirar. Você observa que assim, só o fato de você mudar a palavra, né? De em vez de usar dor ou agonia, né? Algumas palavras, você usar a sensação, isso já tem uma mudança na interpretação da experiência, né? Só Sim. de. Certamente, esse é um exercício interessante de fazer também, né? Claro que tendo junto mindfulness isso seria mais interessante ainda, mas se a gente pegar uma determinada sensação e tentar levar só essa curiosidade, se eu não soubesse que isso é dor, né? Se eu só notasse isso como uma sensação, se formiga, lateja, é uma sensação de elétrica, o que que é que isso traz, né, para mim? Pinica, enfim, tentar sentir a Uhum. sensação como uma sensação, né? Isso pode ajudar a não fazer esse processo de criar mais sofrimentos secundários que são meio que criados mesmo pela nossa mente, né? E eu também lembro, não sei se é do Mindfulness, mas uma vez assim, você falou, se às vezes você está no ponto A e quer estar no ponto B, você ficar querendo sair do ponto A e ir para o ponto B, a tendência é você continuar no ponto A. E uma das coisas que dá, que é uma estratégia, um exercício, é tipo, não, ok, estou no ponto A e vou ficar no ponto A. Então, na época, minha mente estava um pouco mais acelerada, e daí eu disse, então tá, mente, vem, fala para mim que eu vou te escutar. E em vez de eu querer que ela parasse de vir com tantos pensamentos. Daí e de repente vinha um silêncio, né, na minha mente. E daí eu lembro que isso também pode ser aplicado para paciente para dor, né? De tipo, que às vezes ele tá com tanta agonia da dor e quer se livrar daquilo e não sente. E quanto mais ele cria não sei se a palavra é aversão, uma resistência à experiência, parece que intensifica a experiência. Não sei se você tem uma interpretação disso. Isso, essa frase também vem nos programas de mindfulness, né? Que a gente fala que você... acho que dá para ampliar um pouco para tornar mais claro. Para muitas coisas na vida, especialmente para as nossas dificuldades externas no mundo, funciona ter esse tipo de atitude de resolução, né? De análise, de ver o problema e buscar uma saída, uma solução para aquilo e buscar resolver aquele problema, aquela dificuldade. Uma coisa simples, por exemplo, quando tem um problema de encanamento na casa, né? Você vai procurar ver como sair daquela situação, chamar alguém ou você mesmo resolve e tal. Então a nossa mente ativa para resolver e fica nesse processo cognitivo de resolução de problemas, né? Para a parte interna, geralmente não tem como fazer isso. Então, se eu pego, por exemplo, um sentimento como tristeza, eu vou estar sentindo a tristeza e por mais que eu pense como resolver essa tristeza fora de mim ou o que eu posso fazer internamente, muitas vezes o sentimento ele não vai embora até que ele vai embora, né? Então ficar nesse processo de tentar resolver, assim como a gente resolve os problemas fora de nós, é contraproducente. Então por isso essa frase é contraintuitiva, né? De você querer para você chegar no ponto B, para você mudar a situação que você está de tristeza ou de dor, por exemplo, basta você ficar com a dor ou com a tristeza e a dor ou a tristeza vão sumir ou diminuir. Só que é contraintuitivo, porque parece que você não está fazendo nada e aquilo vai ficar para sempre, né? Então, se eu estou me sentindo triste, se eu não faço nada para resolver minha tristeza, então eu vou continuar triste para sempre. Essa é a nossa lógica, porque é a lógica que funciona no ambiente externo. Mas para as Sim. coisas internas, para a psique, é esse paradoxo. Eu tenho que ficar com a tristeza para que ela vá embora, né? Se eu ficar lutando contra ela, ela vai só se esconder ou vou buscar saídas que não vão funcionar no longo prazo, né? Então, com a dor também, é claro que na medida mais do que é psíquico, né? Nesse sofrimento secundário, nessa segunda camada, também ficar indo contra a dor, né? Buscando estratégias ou saídas para só
excluir totalmente a dor pode não ser a melhor saída, né? Em termos de experiência interna. Uhum. Eu não estou dizendo aqui de não buscar nada, né? Não é isso também, não Sim. é... Aceitação não quer dizer não fazer nada, quer dizer que naquele momento, por mais que você já tenha feito todos os processos possíveis de ajuda e tudo mais, talvez ainda exista uma dor ali. Então, se existe a dor ali, o processo seria esse, de ficar com a dor, se abrir para aquela experiência, para que ela diminua e não cresça, né, nesse processo interno. Então, por isso, ficar no ponto A, que é a dor, para chegar no ponto B, que é estar sem dor ou estar com menos dor. Seria uma coisa. É, deixa eu ver. As pessoas fizeram algumas perguntas. Eu posso ler a pergunta delas? Pode, Ó, claro. tem deixa eu ver, o primeiro foi o Gabriel, é um psicólogo, que ele perguntou se você acha que tem algum subgrupo, algum tipo de paciente que se beneficia mais com a estratégia de mindfulness. Ele também trabalha com mindfulness com paciente oncológico. É o tipo de caso que ele trabalha. Aqui, ó. Há um perfil de pacientes que respondem mais à técnica? Acho que o grande problema, assim, eu não vou ter o dado, né? Teria que fazer Deixa uma eu só falar, pesquisa. eu até queria falar. Eu acho que todo mundo, eu sou aquela assim, eu sou tão entusiasta que eu acho que todo mundo devia ter fazer, né? Mas não é bem assim. Não, eu também acho, assim, acho que existem poucas contraindicações para fazer mindfulness, né? A não ser em casos Uhum. agudos, por exemplo, quando a pessoa está numa crise, uma psicose, ou uma ansiedade muito grave, ou uma depressão muito grave. Transtornos mentais muito graves, na fase aguda, a gente não recomenda, recomenda que a pessoa faça um outro tratamento primeiro e depois busque, né? Quando ela já estiver Que mais saia, estabilizada. faça algo para sair do A para ir no B, assim, né? Algo. Acho que já tem que estar um pouquinho estabilizado o quadro para buscar o tratamento. Então, geralmente, a gente recomenda dessa forma. Uhum. Embora a gente já trabalhou com casos bem graves e que também funcionaram mesmo nessa fase tumultuada para a pessoa, também pode contribuir. Só que tem que ter cuidados, né? Tem que É ter que certos cuidados. eu acho que os exercícios focados em respiração, eles sempre vão baixar a frequência cardíaca. Quando você faz a respiração diafragmática, você vai ter efeitos de neuromodulação através de nervo vago. Então, tem vários benefícios na questão da modulação do estresse, que a própria respiração profunda, consciente, no momento presente, eu acho que até numa emergência a pessoa pode até se beneficiar, assim, né? Mas é que nem daí é uma coisa mais sutil, eu acho, não sei se você. Eu concordo com você. Eu acho que todas as pessoas, em tese, poderiam se beneficiar. Existem casos específicos e bem pontuais que não, naquele momento. Mas respondendo à pergunta, é, eu não sei a comparação, quem se beneficia mais ou quem se beneficia menos em termos acadêmicos, assim, né, de paper e Uhum. tal. Mas na Eu minha não vi nem. experiência, Não, eu até dei uma procuradinha, assim, eu acho que o que falava mais é que, assim, por exemplo, você tem um paciente com dor crônica que tem mais sintoma ansioso e sintoma depressivo, que tem mais crenças negativas, até tem um protocolo, umas perguntinhas que é de crenças catastrofização, acaba se beneficiando mais do que um que não que tem mais é, a questão da sensação dolorosa é menos intensa, assim. Eu acho que eu olhei alguma coisa a esse respeito, assim. Não sei se faz sim. sentido para você. Eu imagino que deva ter, se a gente investigar, a gente provavelmente vai encontrar essa resposta de maneira mais específica, mas, assim, compartilhando um pouco da minha experiência, o que eu vi é que as pessoas que mais se beneficiam, sejam as pessoas que querem só aumentar a qualidade de vida e não estão tendo nenhuma dificuldade específica, ou naquelas que estão com um transtorno muito grave, as que se beneficiam mais comparando no grupo ali do que a gente vê, são aquelas pessoas que estão engajadas no processo, né? O Hum, engajamento em mindfulness é muito, assim, quase todo tratamento tem isso. Mas sim, para sim. mindfulness acho que é especialmente forte essa questão do engajamento, porque se a pessoa está realmente disposta a fazer as práticas, inclusive, né? Fazer um pouquinho por dia, a gente recomenda pelo menos aí 15 a 20 minutos por dia. Então esse engajamento, quanto mais a pessoa faz, mais ela vai entendendo o que é e vai Uhum. conseguindo incorporar, né, os benefícios que tem. E é uma questão de regularidade mesmo, de necessitar de É, um pouco de disciplina para ir vendo os benefícios.
É, Então, acho que... eu comentava com os meus pacientes, Felipe, eu dizia assim, eu queria tanto que disciplina eu pudesse prescrever em cápsulas e você comprasse na farmácia. Daí eu falava para eles, mas não tem essa opção, então só depende de você. E daí eu falar isso já aumentava a disciplina deles, assim, sabe? De eles entender que era uma coisa que não tem, que precisa, que é necessária, ou a disposição deles em entrar no processo, no tratamento. Mas, e eu daí ainda falar, nossa, com disciplina a gente alcança tudo que a gente quer, assim, né? Tipo, eu sou uma pessoa que, mesmo para tomar um medicamento, que seria, tipo, os pacientes com dor, eles já sabem, dor crônica, já sabem que os medicamentos não são muito efetivos, assim. Mas mesmo vai começar a fazer um tratamento com cápsula, com comprimido, precisa do quê? Precisa de disciplina. Então tem que tomar no mesmo horário, tem que observar os efeitos colaterais, a alimentação é a mesma coisa, porque dependendo do que come, interfere nas dores. Então a disciplina é algo que realmente você sabe que com câncer, eu vi um estudo, era meditação, que eles compararam dois grupos, né? Um grupo que fez meditação e outro grupo que não fez. E parece que os pacientes que fizeram meditação, eles melhoraram mais da doença oncológica do que aqueles que não fizeram. E daí, na discussão deles, uma das coisas que eles pontuaram é que talvez o paciente que fazia meditação todos os dias, ele também era mais disciplinado. Então, tinha um fator de confusão aí que ele era mais disciplinado com as outras estratégias de tomar medicação, fazer os exames. Então, né, a gente não sabe qual que começou antes, né? Se ele já era disciplinado antes de entrar no... Não era duplo cego, eu não lembro bem como que foi distribuído os grupos. Mas aí justamente eles comentavam isso, que se a pessoa que se propõe durante tantas semanas, por 15 minutinhos, parar e fazer meditação, ele também ia ter outros benefícios de também seguir outras orientações. E isso ia se refletir no fator, no final, assim, né? Tem mais uma pergunta aqui que é: e para dor neuropática intratável com alta intensidade de dor? Eu acho que teria que ser feita uma avaliação individual para ver tanto a parte médica, fisiológica, né, a parte física mesmo, e a parte psicológica também, porque eu imagino que possa contribuir, mas tem que ver se é indicado para aquele caso específico, né? No livro da Vidyamala, é um livro muito bom que está traduzido, né? Tem uma obra dela que está em português, para quem quiser. Ela chama Vidyamala Burke. Acho que depois a gente pode compartilhar também os arquivos, né? De alguma forma, não sei. Sim. Com as pessoas Podemos quiserem. até. É que eu posso pensar em criar um grupo de Telegram, até porque o pessoal tá publicando e tal, de repente, para a gente ótimo, pensar nisso. O livro delas, em português, acho que é Viva Bem com a Dor e alguma coisa assim. Vidyamala Burke. É bem fácil de achar. Ela tem vários exemplos de pacientes com dores muito graves ou dificuldades muito graves físicas. Ela mesmo é uma paciente, né? Ela teve problemas de coluna desde muito cedo, depois sofreu um acidente ainda. Então, frequentemente ela tem que usar cadeira de rodas e tal. E ela fala que sente dores constantemente, tem dores fortes também. E Mindfulness foi um dos tratamentos que ajudou muito ela a aprender a lidar com a dor, né? Uma coisa importante é que Mindfulness não é, assim como nenhum tratamento, é uma panaceia, né? Não vai servir para todo mundo, nem sempre, nem vai ter um efeito assim gigante necessariamente, né? Pode ser um efeito que contribui um pouco com aquele quadro, não necessariamente vai resolver. Eu acho que é importante também colocar isso, né? Sim, que as pessoas elas querem um negocinho algo unicausal, né? Assim, eu sempre falo que tudo influencia tudo, de abordagem multifatorial, e sempre falo sobre isso, sobre um todo, né? Que a gente precisa olhar o todo do paciente com dor, só que as pessoas elas gostam de ter uma certeza, assim, eu sinto que elas querem, não, eu vou fazer o programa de mindfulness e eu vou melhorar, eu vou tirar o glúten e eu vou melhorar, eu vou pedir demissão do meu emprego e eu vou melhorar. Uma única causa e que reflita ou vou tomar um medicamento, ou fazer determinado específico milagroso. Então, as pessoas buscam algo assim, uma única coisa que vai ter um grande impacto. E para mindfulness,
assim, claro que tem essa questão que eu falei antes sobre ter a motivação para fazer, a disciplina para fazer as práticas, mas quando a gente está fazendo as práticas, a ideia é não buscar nada mais, né? Quer dizer, mindfulness tem essa característica de ter a abertura para a experiência como ela está acontecendo nesse momento. Então, se eu estou nesse momento buscando que a dor desapareça, por exemplo, eu já estou saindo de mindfulness, eu estou entrando nos 2 obstáculos, são 5 obstáculos para as práticas de mindfulness que a gente explica no programa, né? E 2 deles entram nesse caso, que eu vou estar ou com desejo de que aquela dor não esteja presente, e aí o desejo faz com que eu escape da atenção plena, ou posso estar tendo a aversão também, aquela sensação física desagradável. E a aversão também ajuda que eu me afaste da atenção plena. Então tem esse paradoxo que a gente falou, né, de ficar na situação como ela está, e assim a situação tende a se desenrolar de uma maneira melhor. Então tem a questão da presença, da aceitação, do acolhimento daquela sensação. E a gente vai treinando isso, né, treinando essa habilidade de ficar até com o que é desagradável. E isso ajuda e contribui. O fato de querer sair da dor já é uma atitude não mindful, né? Então, se, por exemplo, a pessoa decide fazer o programa, eu quero fazer o programa porque eu quero o alívio da dor. Daí ela já não é mindfulness. Eu vou fazer porque eu vou fazer, ponto, sem muito objetivo, assim, tipo, não, sem destino de chegada, sabe? Mais ou menos É claro isso. que a gente vai ter uma motivação para fazer alguma coisa, né? Algumas pessoas vão buscar felicidade, ou paz, ou ficar mais tranquila, lidar melhor com o estresse, enfim, são vários objetivos que as pessoas podem ter fazendo um programa de mindfulness. O problema, no caso, não é ter um determinado objetivo, né? Mas ter uma expectativa, às vezes, menor pode ser útil. E também entender que mindfulness, pela própria definição, é você ficar com o que está acontecendo, né? Então, pela própria definição, querer que algo que está presente não esteja presente já é uma atitude não mindful. Então, isso acaba entrando também nessa contradição ali, né? Eu, por ter hipermobilidade, então eu às vezes tenho algumas dores mais persistentes do que eu gostaria. E é bem interessante, assim, como que às vezes a dor não é tão intensa, mas a persistência dela ao longo do tempo, ela vai te eu não sei se a palavra irritando, ela vai te consumindo mesmo, assim, e daí ela vai amplificando. E é bem. Daí eu observo, né? Eu observei algumas coisas acontecendo comigo. Como que ao longo de algumas semanas eu vou ficando mais incomodada com o mesmo estímulo que eu tinha antes, com o mesmo padrão de dor. Então, a dor ela tem essa questão de a persistência dela vai se expandindo. E eu acho que uma das coisas que as técnicas fazem é você realmente. Ah, é isso, ponto. Porque existe esse sofrimento em volta de você estar com um sintoma desagradável por muito tempo. Existe tipo, será que eu nunca. Daí tem os pensamentos, né? Será que eu nunca mais vou melhorar? Para ficar desse jeito, eu prefiro morrer do que ficar assim. Então, tem várias coisas que a pessoa vai. É como se fosse um. No Rio tem, né? Que é tipo eu esqueci o nome, mas vai te puxando para baixo, né? Então, a mente, ela tem como expandir o desconforto. Acho que isso é uma questão que não sei se as pessoas têm esse conceito de que os nossos pensamentos, a nossa mente, ela tem o poder de aumentar o desconforto, mesmo que seja um desconforto físico. Muita gente diz, é uma dor emocional, não é? Mas ela não entende que um sintoma físico pode ser expandido e pode sentir mais desconforto do que já está sentindo, assim. Sim, no programa para depressão, né, no MDCT, existe esse conceito de espiral depressiva, que é exatamente isso que Isso, você falou, espiral. né? Uhum. Então vai descendo e realmente vai afundando a partir dessa dinâmica que existe, né? Entre sensações, pensamentos e emoções, uma coisa determinando outra e puxando para baixo, né? No caso da depressão, um sentimento de tristeza, por exemplo, logo que acorda, é uma sensação também, a gente poderia dizer, né? Que vem meio que física, assim, também, talvez uma fadiga, um cansaço, um peso.
Isso, se a pessoa não tomar cuidado, ela pode ter pensamentos e sentimentos que vão puxando. É exatamente esse processo que você falou, só que pegando pelo lado da depressão e da tristeza, né? Então, essa Uhum. lógica que é também muito rápido e a gente tem dificuldade de perceber exatamente pela essa rapidez, porque aparece uma sensação, já gera uma emoção que gera um pensamento e vice-versa, né? Um pensamento gera uma emoção que gera uma sensação. Então, essa dinâmica interna é muito rápida e ela pode se tornar um pouco habitual para a pessoa, né? Então, ela começa a constituir pensamentos e emoções vinculados a essas sensações e isso fica um peso e às vezes é difícil desconstruir isso, né? Uhum. É, que daí. Tá, deixa eu ver. Tinha mais alguém. Ah, alguém falou que é uma paciente. Ela deu mais um depoimento, assim, muito bom. Aqui estou no sofrimento primário. Fiz demais hoje, estou aqui tentando ler essa sensação. É acolher mesmo e melhora muito. Então, quando ela pratica isso de acolhimento, da sensação, ela sente que realmente melhora bastante. Tem a Cláudia, ela está perguntando muito, olá, boa noite, muito obrigada, muito bacana a live. Mindfulness pode ser aplicado em pacientes com Alzheimer? Quais resultados podem ser obtidos? Eu não sei responder essa pergunta. Eu sei alguns Tudo casos, bem. por exemplo, esquizofrenia, um tipo de transtorno que é grave, né, como uma psicopatologia, e tem trabalhos sobre esquizofrenia. Sobre Alzheimer, eu não desconheço, assim, nunca pesquisei sobre. A gente pode Uhum. até dar uma olhada depois ver se acha alguma coisa. Assim, até se a pessoa se interessa, o que tem saído muito é falando sobre neuroinflamação e Alzheimer, gente. E daí o estresse é um processo pró-inflamatório. E daí tudo que a gente melhora, quando a gente melhora o estresse, a gente melhora a inflamação. Então, as doenças neuropsiquiátricas, elas são consideradas hoje como um estado neuroinflamatório. E o estresse é inflamatório. Então, coisas que a gente faz para melhorar o estresse acaba tendo um efeito anti-inflamatório. E pode ser, mas eu realmente não tenho essa informação de se existe algum grupo específico em paciente com Alzheimer, porque assim, Alzheimer são várias fases diferentes. O paciente em Alzheimer inicial é uma coisa e o paciente no Alzheimer avançado é outro, né? Aqui uma outra pessoa fez assim, ó, o que você diria a um paciente que não acredita em mindfulness? O Gabriel. Para, Que de nem eu te falei, o repente, Gabriel ele trabalha, é um psicólogo que trabalha com paciente oncológico. bem, eu acho que seria fazer um convite para a pessoa praticar de alguma maneira, né? De repente experimentar alguma prática e ver como essa prática funciona. É importante lembrar também que quando a gente fala de mindfulness, muitas vezes a gente tem essa ideia de que só existem práticas formais, né? Que parar, fechar os olhos, colocar uma posição de meditação e prestar atenção na respiração, por exemplo. A gente pode dividir as práticas como práticas formais, e que são essas que a gente senta, tem um timer, ou então tem alguém conduzindo a prática, um áudio. Então a gente chama isso de práticas formais. E também nós temos outro grande grupo de práticas, que são as práticas informais. Então a ideia é de procurar utilizar alguma coisa do cotidiano, prestar atenção naquilo e ser curioso com aquilo, brincar com aquilo, talvez, né? Então, Uhum. tem várias práticas que a gente também recomenda e faz durante o programa de 8 semanas. Uma delas é bastante conhecida, que é a prática da uva passa, né, que é experimentar uma uva passa com atenção plena. É uma prática informal. A gente está pegando um alimento e observando aquele alimento, sabor, cheiro, textura e assim por diante. Então, para a pessoa que não acredita, eu acho que dá para entrar numa via de explicar através de uma outra maneira, né? Existe uma grande pesquisadora que trabalha com mindfulness já há quase 40 anos também, ou mais de 40 anos agora, Nossa. que é a Ellen Langer. A Ellen Langer é uma pesquisadora de Harvard e ela seguiu um caminho que é diferente do Kabat-Zinn, né? O Kabat-Zinn teve toda essa lógica de meditação, de práticas formais, de Uhum. sentar e ficar um tempo Tô te praticando. escutando. Ok. A Ellen Langer, ela já trabalhou com as práticas informais. Então, tem várias pesquisas de como levar essas práticas para
Basicamente, você nem precisa falar que é mindfulness, né? Tem uma Isso que pesquisa eu que ela ia diz que falar, isso que era o que eu estava falando. A primeira coisa que eu ia falar é fazer talvez a prática junto com o paciente e sem falar com a Minds. Ah, eu vou fazer um exercício com você, um exercício de respiração, né? Ou fazer um exercício para casa onde você tem que observar, sentir o vento no seu rosto. Semana que vem você me conta. Eu acho que eu ia falar exatamente isso que você acabou de falar agora, de talvez não usar a palavra mindfulness. Só fazer o exercício e depois perguntar, e aí, como que você se sentiu? eu recomendaria o trabalho dela, então, para ter ideias, né? Tem uma pesquisa muito legal que ela fez com idosos que consistia em dividir, né, um grupo de idosos em dois, né, dentro de um asilo, e eles davam uma plantinha para cada um dos dois grupos, né? As pessoas recebiam, cada idoso recebia uma plantinha. Então, um Uhum, grupo, a atividade era simplesmente receber a planta e alguém ia cuidar, um enfermeiro, alguém ia cuidar. E o grupo, que era o grupo experimental, recebia a plantinha e tinha a demanda, assim, né? Tinha a solicitação de cuidar da planta, o próprio idoso cuidar da plantinha. Ver se precisava de uhum. água, se precisava de luz, trocar de lugar, essas coisas básicas, né? De cuidar de uma planta. E o grupo que cuidou da plantinha, porque precisava ter atenção plena para a planta, né? Olhar algumas vezes por dia, observar, teve vários benefícios, assim, até em termos de comparação de mortalidade, teve menos mortes nesse grupo experimental do que no grupo controle, né? Que sensacional! E é É uma coisa que incrível, é muito. é Que dá incrível. para implementar, né? Tipo. E você não precisa falar que é mindfulness, né? Acho que eu iria por esse caminho, assim. Uma outra pessoa perguntou, então a pessoa tá. Qual que é a sua abordagem? Eu não entendi direito. Foi Acho que a abordagem Ari dentro Berger. da psicologia, né? Acho que sim, talvez. Eu já trabalhei com várias abordagens e tenho várias formações, né? E nos últimos anos tenho trabalhado mais com mindfulness e com a ACT também. Que é Agora, atualmente, aceitação e compromisso, né? é ACT. terapia, isso, terapia de aceitação e compromisso, que tem uma forte base em mindfulness também, né? Em decisão cognitiva, em presença, aceitação. E paciente com dor assim, é uma das linhas da cognitivo-comportamental que também tem muita evidência, né, que foi muito estudada de aceitação e compromisso, e como o Felipe falou, depois a gente pode até falar melhor, que não, aceitação não é resignação, né, que muita gente confunde um pouquinho isso. Sim, sim, exatamente. Existe uma diferença importante aí, porque a palavra, acho que aceitação para nós, em geral, remete a essa ideia de você simplesmente ficar passivo e não fazer mais nada ali, né, dentro daquela situação. E não quer dizer isso. O conceito de aceitação em mindfulness e na terapia de aceitação e compromisso significa aceitar o que está presente, o que está acontecendo, mas também agir de acordo com os valores e ver o que dá para ser feito para resolver aquela situação, se dá para resolver, né? Eu Não até, significa sempre quando eu paralisar. falo, escrevo no aceitação, eu coloco as últimas palavras da ação em caixa alta, assim, para tipo, para dar essa ênfase, né, de que aceitação é a ação. Mas é que nem assim, eu tenho uma paciente minha que o filho tem autismo. Daí, tipo, autismo, ok, meu filho tem autismo, o que que eu posso fazer para ele que tenha o melhor desenvolvimento possível? Isso é aceitação. Então, você buscar associações, buscar é, especialistas e profissionais de saúde que tenham experiência nisso, tudo isso é muito aceitação, né? E né, com dor crônica é a mesma coisa. Outra forma de explicar seria pelo oposto, né? Imaginar que a não aceitação é essa recusa ou essa não querer ver, ou não querer sentir, ou não querer experienciar, que pode ir para a evitação da experiência, ou evitação da situação, ou fuga, ou, enfim, qualquer outra reação emocional que pode ser difícil ali, né, com aquilo. Então, aceitar Uhum. é até reconhecer que aquilo existe, que aquilo é daquela maneira, isso também está dentro da aceitação. A Júlia, ela deu um depoimento que diz: a dor crônica é convite para autocuidado e um mergulho profundo para dentro. Acho que é. Dela depois colocou redemoinho. Não sei se a gente falou alguma coisa. É que você falou da espiral, né? Acho que ela está falando mal. Sim, sim, tá. Aqui falou sobre fibromialgia, mas acho que a gente já convidou. Daí, definiu minha vida com neuropatia, perfeita explicação. Eu acho também quando a gente estava falando do espiral.
E o pessoal pode ir perguntando, eu vou tentar responder. E agora, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre Mindfulness, programa Mindfulness, ou a gente poderia falar um pouquinho sobre autocompaixão. Deixa eu só ver o tempo. Tá, a gente tem 10 minutos antes do Instagram fechar essa live. Daí, não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre Mindfulness ou comentar um pouquinho sobre autocompaixão dentro do Mindfulness. Não sei. Acho que dá para fazer um link assim, entre as duas coisas, né? Uhum. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita na Alemanha sobre o que Mindfulness traz de benefícios com relação a cada uma das práticas. Porque o programa ele sempre foi estudado como um pacote, assim, 8 semanas, isso funciona para isso funciona para aquilo, isso funciona para aquilo outro. E mais recentemente começou a ter estudos sobre o que cada uma das práticas traz, né? Então tem práticas, por exemplo, que trazem mais como benefício daquela prática, como a prática da respiração, escaneamento corporal, caminhada, são práticas cujo benefício é uma maior presença no momento presente, é sentir presente, nossa, eu estou realmente aqui, estou vivo, sentindo as coisas e vendo, né, e observando. Então, um dos benefícios é essa presença. Um outro benefício, que são algumas práticas que geralmente acontecem mais para o final do programa, consiste em você observar o pensamento como pensamento, que eu já falei que é a desfusão cognitiva. É você ter um determinado pensamento na sua mente e não comprar aquele pensamento ou acreditar naquele pensamento. É você ver o pensamento e a realidade e não ver a realidade através daquele pensamento. Então, você ter essa habilidade de olhar o pensamento como um pensamento. Sim. E a terceira grande consequência positiva que Mindfulness traz como programa é exatamente ter essa autocompaixão, que é a gentileza, que também a gente poderia dizer, que é começar a ter uma atitude menos julgadora com relação ao outro, mas mais frequentemente ainda a gente nota nos programas, é uma atitude menos auto-julgadora, autocrítica. Então é isso, né? Eu percebo muito que as coisas que são muito críticas dos outros, elas costumam ser extremamente mais críticas consigo mesmo, assim, né? O nível de autocobrança se eleva. E até observo também que estados desagradáveis como o de dor, eles parece que a autocobrança fica um pouco. Eu percebia isso enquanto eu estava no meu processo de doença. Quando eu não estava me sentindo bem fisicamente, eu me cobrava mais do que quando eu estava super bem, assim, né? Então, a muda, e daí como eu usava as ferramentas, então daí eu ficava no estado de observação, observando isso que estava acontecendo. Então, acho que estados desagradáveis, assim, acabam mudando esse tipo de pensamento e você não se identificar com aquele pensamento diminui o sofrimento, né? O paciente com dor, ele se compara muito com os outros, ele se compara muito com como ele era antes, eu já tive paciente que teve crise de pânico porque ela estava com muita dor e não conseguiu limpar as coisinhas dos passarinhos dela, né? Então, tipo, ela era uma paciente que eu até indiquei você, sabe? Porque eu queria muito que essa questão de autocompaixão fosse melhor trabalhada, de que tá tudo bem, né? Os passarinhos vão ficar lá, tá tudo bem. Enfim, acho que a autocompaixão com a pessoa que está assim, ou está numa situação de muito estresse, né? Que agora, tipo, grande questão é a gente estava falando até de dores tensionais relacionadas ao estresse. Então, é bem comum a pessoa que está submetida a um nível de estresse muito alto, ela se cobrar muito, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que tem essa questão toda que você falou da comparação com o outro, comparação com o passado, né? E a gente sabe, por outras linhas da psicologia também, de que essa comparação, na medida do possível, a gente deveria parar de fazer, né? Primeiro, essa é uma dica, assim, que é importante a gente parar de se comparar com os outros, porque é algo evidente, né? As outras pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, e genéticas diferentes, e tudo diferente. Então, ficar comparando é sempre uma estratégia para a gente se sentir mal, né? Porque mesmo que a pessoa ache que é um bom caminho, porque ela vai se sentir superior, às vezes, a outro, no longo prazo é sempre, digamos, uma receita para ser mais infeliz, né? Então, essa comparação, ela é, assim, muito destrutiva, realmente. Comparar com o passado tem a ver com não ser mindful, né?
né, naquele momento pelo menos, assim, de ficar lembrando do que foi e do que não é, e do que poderia ser ou deveria ser de maneira diferente no momento presente, é ter uma atitude que não é de atenção plena, ou pelo menos não é o espírito da coisa, né, de mindfulness, que é aceitar e estar presente no presente como ele é. A questão toda que envolve autocobrança, autojulgamento, autocrítica, mindfulness muitas vezes contribui porque a gente consegue fazer esse processo que eu estava falando de olhar o pensamento como pensamento. Então, se eu faço alguma coisa errada, que seja errado mesmo, né? No trabalho, por exemplo, ou cometo algum erro, o pensamento de que eu sou burro, por exemplo, ou de que eu sou um desastre, qualquer pensamento negativo que possa surgir na mente naquele momento, ele é só um pensamento, né? Então, ter essa habilidade de olhar aquele pensamento como só um pensamento entre muitos outros que a gente vai ter no dia, já ajuda a diminuir o peso daquele pensamento. Então, não vou estar na fusão cognitiva, que é olhando a realidade a partir daquele pensamento e acreditando naquele pensamento. Então, a própria prática de mindfulness já contribui bastante para diminuir essa autocobrança e esse autojulgamento. Mas, se a gente fosse dizer assim, a autocompaixão talvez contribua ainda mais, né, com essa possibilidade de ser mais gentil com essas autocríticas e autocobranças, né? Um ponto bem importante, dá para a gente também dividir a autocompaixão em três componentes. Um componente é mindfulness, então para eu estar autocompassivo comigo mesmo e me cuidar e ter esse olhar a partir da compaixão, eu preciso estar mindful, porque se eu não estiver mindful, eu não vou nem saber às vezes que eu estou sofrendo ou que eu estou tendo alguma dificuldade que eu preciso cuidar, né? Eu posso tentar passar por cima daquilo sem realmente estar atento para o que está acontecendo. Tem um exemplo que às vezes eu dou de uma amiga que participou de um grupo de mindfulness comigo uma vez, que a gente fez a prática da caminhada e lá a gente fazia assim, saindo da sala, caminhando, dando algumas voltas no quarteirão e tal. E aí, quando ela voltou, ela contou que ela foi incrível, assim, que ela começou a perceber que aquele sapato que ela tava machucava o pé dela, né? Olha! E ela, quer dizer, ela não estava mindful nunca, né? De que aquele sapato machucava, né? Então é isso, se eu não estou mindful, eu posso não ter a possibilidade de olhar para o sofrimento como sofrimento, né? Seja uma dor ou seja outro sofrimento. Então, mindfulness é um dos componentes. Um outro componente é a própria gentileza, né? Que é esse olhar, digamos, mais carinhoso, de acolhimento, ou até mais motivador. Às vezes a compaixão também pode ir por esse caminho, né? De ser para frente, de colocar para frente. Assim, também tem essa característica que pode ser mais yang do que yin, né? Tem um componente, digamos, mais interno, mais acolhedor, mais calmante, e outro que é mais de colocar para frente, de motivar, dentro dessa gentileza. Então, esse é o segundo componente. E o terceiro componente é o que a gente chama de humanidade compartilhada, que é a habilidade de olhar para a situação que a gente está vivendo e reconhecer que não é só a gente que está sentindo ou vivendo aquela situação, outras pessoas também passam por aquele problema ou por aquela dificuldade, né? E muitas vezes os pacientes, por exemplo, na psicoterapia, muitas vezes os pacientes chegam achando que só eles têm aquela dificuldade, né? Então esse olhar muito individualizado, muito focado, assim, só eu tenho isso, só eu não estou dando conta, Só eu eu tenho sofro, né? A sensação que eu tenho, só eu que sofro. Exatamente. E aí quando traz para esse olhar de humanidade compartilhada, tranquiliza também. É uma das um dos componentes. Eu sou muito fã de coisas em grupo, assim, porque você se vê no outro, né? Às vezes o outro traz uma problemática, traz uma situação que ele enfrentou, às vezes uma dificuldade de fazer os exercícios de mindfulness, ou uma dificuldade de estar presente, traz os aprendizados, e daí, de repente, isso às vezes tem mais impacto do que, em mim, tem muito impacto do que além de eu fazer os exercícios de forma individual, de uma forma mais introspectiva. A gente tem só 30 segundos para terminar a live. Felipe, primeiro eu queria te agradecer. Você quer entrar de novo ou a gente encerra? Pode ser, a gente pode entrar mais um pouquinho, né? Tá bom, então vamos entrar. Daí, então, o que eu tava falando? Daí sobre essas técnicas em grupo, daí também tem o poder do grupo, né? Que você imagina, tá motivado com várias pessoas dispostas a melhorar. Olá, Paulinha.
Então, eu estava falando o quanto que eu gosto das estratégias em grupo, assim, existe muita, que além de ter isso de um trazer as suas dificuldades e você se ver, nossa, eu também tenho essas mesmas dificuldades, eu também pensei nisso, que às vezes você nem tinha percebido, ainda tem essa questão do poder do grupo, assim, né? Porque imaginar várias pessoas juntas, motivadas a mudar, a melhorar. Isso, às vezes, se você não está tão disposto, está um pouco desanimado, daí você vê o outro, e eu acho que tem esse poder do grupo bem forte, né? Sim, é uma das táticas para criar essa disciplina que a gente está falando, né, no começo. É bem importante, se você tem um grupo que você pode frequentar, é uma das recomendações que a gente dá no final do programa de Mindfulness, né? É uma das formas de poder continuar com as práticas. Então, se você tem um grupo na sua cidade, é sempre bom de você ir, se puder, se for semanal, ir toda semana, se não puder, pelo menos uma vez por mês, talvez. Isso ajuda a manter a regularidade de práticas, né? Porque o grupo realmente tem uma força que contribui bastante para essa motivação e para tudo isso que você falou, né? Inclusive de observar que as dificuldades são humanas, né? Dificuldade de Uhum. concentração, de distração, de sentir certas coisas, isso tudo é totalmente normal e esperado, inclusive. É. Eu até costumo falar assim, tipo, porque em retiro, muitas pessoas buscam retiros ou programas de final de semana, né? Eu até Sim. falo que assim, um colega falou para mim, retiro é que nem quando a gente vai no dentista a cada 3 meses. Então, de tempos em tempos é importante fazer esse tipo de experiência, mas não adianta só ir no retiro, você tem que fazer o todo dia, né? Ou a prática diária de escovar os dentes. Inclusive, dá para fazer a escovar os dentes em mindfulness, né? É verdade. E daí tem essa diferença de você ter, ou às vezes, uma vez por semana se encontrar, praticar. Porque eu lembro que você falou que às vezes demorava algumas semanas, 4 a 6 semanas, para virar uma chave, assim, sabe? Da pessoa, do treinamento, né, que exige. Para a mente. Eu não sei se você lembra de ter comentado É, isso comigo. era o tema exatamente da pesquisa também, né? Que é investigar, como eu falei, uma boa parte das pesquisas focaram durante muitos anos na questão de funciona ou não para No esse desfecho, né? transtorno, Assim. o desfecho específico, né? Existem mediadores que norteiam isso ou não, né? Essa coisa de pegar o bloco de 8 semanas e investigar o bloco. E Uhum. mais recentemente a gente está investigando lá na Unifesp, né, sobre fazer em 4 semanas, por exemplo, né? Será que tem diferença de fazer para 8 semanas? Fazer grupos contínuos, será que dá na mesma do que fazer um grupo regular, Uhum. de 8 semanas ou de 4, né? Então, um grupo que acontece sempre, né? A pessoa ir frequentar durante uma hora toda semana, isso tem o mesmo benefício? É diferente? Se é diferente, de qual forma? Então, as pesquisas começaram a investigar coisas um pouco diferentes, né? O que a gente As vê doses, digamos assim, né? Como se fosse doses. Doses e é, maneiras de tomada de administração diferentes. exatamente, é. E, bem, a gente vê o que a gente sabia. Existem evidências, não são muito fortes ainda, mas existem evidências empíricas, assim, já com pesquisa e tudo mais. Mas o que a gente sente nos programas, depois de ter feito, perdi as contas de quantos, né, mas muitos e muitos, e com populações muito diferentes, é que se as pessoas estão motivadas ali, ou se a gente considerar cada indivíduo, se o indivíduo está motivado ali no grupo, por volta da quarta semana já começa a sentir as diferenças, né? Então a própria pessoa começa a descrever que já está sentindo as coisas de maneira um pouco diferente, está conseguindo ficar mais presente, não está tendo certos tipos de reação que seriam esperados, né? Que seriam destrutivos ou negativos de alguma maneira. Mais Ou então, reativo, diminui o comportamento muito reativo, né? irritação, raiva, tristeza às vezes, enfim, questões que poderiam ser complicadas ali para aquela pessoa especificamente. Ou então, o que acontece muitas vezes, é engraçado isso também, que alguém próximo começa a notar a diferença na pessoa, então começa a trazer. Nossa, mas está muito Uhum. diferente, o que você está fazendo, né? Então isso começa a acontecer a partir da quarta semana, em média, né? Quando a pessoa pratica mais ou já tem algum tipo de prática prévia, às vezes acontece um pouquinho antes, mas na média a gente poderia dizer que 4 semanas de prática são suficientes para já ter diferenças significativas. É.
Eu nem ia há 4 semanas. Eu nem ia entrar no assunto, mas uma coisa que me ajudou muito, que você fez comigo, foi as estratégias de comunicação não violenta. Que o primeiro passinho da comunicação não violenta é essa questão da consciência das emoções, né? Tipo, Sim. e daí que é É. mindfulness. Você só consegue fazer o primeiro passo da comunicação não violenta, ou da comunicação não empática, se você está presente para o que está acontecendo naquele momento. E me ajuda muito, inclusive, assim, às vezes de entender essa questão de irritabilidade, que é muito comum no paciente com dor crônica, né? Então, se não está presente, daí às vezes eu falo, olha, moça, eu tô um pouco mais irritada, mas é porque eu tô com dor, né? Se alguém está me atendendo. Só de falar isso, primeiro que eu desvinculo que a, a- aquela irritabilidade não é daquela pessoa, não é daquela situação, então eu já pronuncio e identifico para mim. Segundo, que daí isso já, só de você tomar consciência que você tá com dor, você tá irritado, e que as outras pessoas não têm nada a ver com isso, já faz com que as tuas reações sejam mais ponderadas, mesmo você estando mais irritado, Sim, né? sim. Então é uma das estratégias que eu utilizo, que eu aprendi contigo, assim, e que eu ainda utilizo o verba, de ser assertivo assim com o que está sentindo e se posicionar no sentido não de se colocar numa postura de vítima. Ai, tenha dó de mim porque eu estou sentindo muita dor. Não, mas ó, é questão eu comigo mesmo. Não, estou um pouco mais irritada, ou então porque eu estou com dor e eu não quero ter uma reação desproporcional com você, né? Tipo, isso você não tem nada a ver com isso. Então, é uma das coisas que me ajudou muito e a primeira etapa é realmente ter esse acolhimento para a emoção que eu estou sentindo e que não necessariamente é algo, né, não, é algo que não é Sim. tão agradável assim. É, pode falar. Sim, é curioso porque a comunicação não violenta surgiu para mim quando eu ofereci um grupo de mindfulness e uma das donas da clínica onde a gente estava fazendo, né, a Larissa, ela era especialista já em comunicação não violenta, né? Então ela me apresentou a comunicação não violenta enquanto eu estava apresentando mindfulness para ela. Então Uhum, essa troca tem uma sintonia muito grande, porque realmente ajuda muito a presença, né? Eu preciso estar presente para sentir o que eu estou sentindo e conseguir até entender o que eu estou sentindo, né? Então a parte toda uhum, das emoções ali é realmente muito importante. E também por trás, ou o que aquela emoção expressa em termos das necessidades que eu tenho naquele momento, né? O que eu preciso, então, nesse momento que eu estou com essa irritação, o que eu poderia fazer para enriquecer minha vida nesse momento, né? Então, tem essa pergunta que é bonita também, como eu posso tornar minha vida melhor, né? Qual a necessidade que eu posso atender para mim mesmo agora, né? E as emoções geralmente expressam isso, né? Como uma necessidade ali, de repente, não está sendo atendida naquele momento. Mas acho que é um assunto grande, a gente poderia até pensar de marcar uma live em outro momento, né? Para a gente falar sobre comunicação exato. não Como violenta. você falou de conteúdos e a gente está planejando fazer um programa online para janeiro, eu pensei de repente a gente criar um grupo no Telegram, das pessoas se inscrever, né, iriam colocar o e-mail e os dados, e daí a gente Perfeito. compartilharia alguns conteúdos lá, e daí mais para janeiro a gente marca de fazer o lançamento desse programa de 6 semanas, né, de mindfulness e autocompaixão que inclusive para Perfeito. profissionais de saúde, assim, que é uma coisa que eu me preocupo muito é com a saúde do profissional de saúde e Ah, que as perfeito. estratégias têm muita sintonia, assim, tem muita coisa para ajudar antes, porque a gente tem que estar bem, né? Para a gente conseguir se comunicar com o paciente que está sofrendo, o que eu observo, foi um insight que eu tive há alguns meses, assim, gente, que eu sempre estava querendo melhorar a qualidade de vida do paciente com dor. Daí eu percebi que o único jeito, o melhor jeito o primeiro passo para melhorar o atendimento e a assistência do paciente com dor, que está em sofrimento, é você melhorar a qualidade de vida e o atendimento e olhar para esse profissional que está atendendo ele. Uhum. E a comunicação, o diálogo interno, geralmente de um profissional de saúde que está sobrecarregado, ele é um diálogo interno mais pesado e ele não é muito comum isso da pessoa não perceber que o sapato está incomodando, não perceber que está muitas horas sem dormir. Eu lembro de fazer plantão, Felipe,
ficar 12 horas sem tomar água, sem ir no banheiro, porque era muita coisa. Era, tipo, eu me sentia em estado de guerra, faixa de Gaza, e chegava, você só queria resolver as coisas, assim, né? Então era um estado de adrenalina muito intenso. E assim, um profissional que está nesse tipo de situação, que não está presente em suas próprias necessidades, ele acaba não conseguindo perceber as necessidades do paciente também, né? O acolhimento. Até, inclusive, assim, é bem engraçado, mas interessante a gente entender que cinismo, sarcasmo é um sintoma de burnout, de esgotamento. Então, uma das coisas do Sim, esgotamento é você não conseguir se conectar com o outro. Um dos sintomas é tipo, eu vejo pessoas como se fossem coisas, sim, né? sim. Então, uma pessoa que está, um profissional de saúde que está num estado de estresse muito alto, ele não vai conseguir prestar uma assistência. Um profissional de saúde que está com dores tensionais secundárias ao estresse, ele também não vai conseguir prestar uma boa assistência, assim, né? Não só médico, mas os outros profissionais. Até a Ione falou, eu me preocupo também, é desafiador encontrar caminhos para lidar com o paciente. É, eu É, concordo, assim. para esse ponto, acho que eu vou acabar sendo mais breve do que eu gostaria, mas existe uma ideia bem interessante que a compaixão pode ajudar bastante, né? Isso. A compaixão também tem definições variadas, né? Então a gente teria que também definir. É, mas uma forma interessante de poder ajudar e nessa relação com o paciente, que dependendo do caso pode realmente cair para esse esgotamento, para esse burnout, né? Dessa Uhum. dissociação, desse afastamento, desse cinismo, através da diferenciação que a gente pode fazer entre sentir empatia e uma conexão emocional muito forte com o paciente. Então, se a gente deixar essas emoções tomarem conta, digamos assim, era muito provável que a gente sentisse quase que a dor do paciente, né? Sentisse essa Sim, eu conexão, tinha isso. Eu porque demorei para perceber. é Uhum. esse espelhamento, né? Quase assim que a gente acaba tendo, entrando por essa forma. E aí, como uma estratégia, assim, como uma defesa, cai para o outro lado, que é não sentir nada, né? De ter uma frieza, um distanciamento, uma postura só racional e distanciada. E aí o ponto é conseguir transformar essa empatia que existe, essa conexão, de ter ela porque ela é importante, mas transformar ela para compaixão, que ter um desejo sincero que aquela pessoa melhore, né? E ficar Uhum. pensando não no como ela está, mas imaginando que ela vai ficar melhor, e os votos de compaixão, que é que essa pessoa fique bem, que essa pessoa fique em paz, e outros votos que você pode enviar conforme você quiser, né? Então, Uhum. conseguir mudar da empatia para compaixão é um dos caminhos, mas é um caminho bem importante, assim, bem significativo mesmo, para conseguir não cair nesse problema que você estava falando do burnout, porque aí é Sim, possível ter uma relação, porque não há distanciamento, mas não há o lado negativo da empatia, que, né, nessa definição que eu estou dando, é essa sim, sim. conexão forte e duplica o sofrimento, né? Porque você vai duplicando. Tem uma pessoa sofrendo, entra uma pessoa em contato que é empática, são duas pessoas sofrendo, né? Então, Sim. dar esse salto é bem significativo para conseguir ter um outro posicionamento, né? Que vai É, manter uma qualidade de relação, mas sem causar uhum. problema para o profissional. Sim, mas eu acho que a grande sacada assim é essa questão de estar atento ao momento presente. E daí para você conseguir não se identificar com a emoção do outro e entrar nisso, eu desejo que essa pessoa esteja em paz, eu vou mandar energia, eu estou na torcida por você, né? Você tem que estar presente. Se você está Sim, no piloto automático, quando eu comecei a ficar mais presente nos meus atendimentos, eu comecei a perceber que a minha frequência respiratória entrava, eu começava a respirar uma respiração mais curtinha, mais parecida com a do paciente. Daí eu estava presente, começava a fazer uma respiração mais prolongada, começava a minha postura, eu percebia que ao longo da consulta ia ficando mais curvada, parecida com a do paciente e tal. E com a atenção ao momento presente, eu fui começando a não, tipo, o que é dele, o que é meu, e fiquei tipo, não, é importante para se conectar, mas eu consigo é,
assumida aqui, né? Que nem você falou, você consegue ter as estratégias e aplicar as estratégias, mas para isso a pessoa precisa, não pode estar no piloto automático, né? Sim, com certeza. Mindfulness e compaixão são muito interconectadas, né? Porque dentro de mindfulness existe esse componente de gentileza, né? De não Uhum, julgamento, de não crítica e tudo mais. E dentro de compaixão, dessa definição que eu dei, também existe a própria atenção plena, né? Então, uma coisa está dentro da outra. Se eu pratico mindfulness, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou me deparar com a gentileza, com a autocompaixão, com mais bondade amorosa. E se eu pratico compaixão, eu vou ter que também ter e aprender a ficar presente, né? Porque não tem como. sim. Então é interessante como as duas coisas estão muito próximas e muito ligadas. Mas são programas diferentes, né? Se a gente diz em termos de estratégia, é possível fazer só um programa de 8 semanas de compaixão, por exemplo, ou um Uhum, programa de 8 semanas só de mindfulness, por exemplo, também. Embora sim. também uma coisa vai estar presente na outra, né? Num programa Sim, você vai ver porque uma prática do outro e vice-versa. é que se a gente for estudar, dar uma olhadinha, assim, tudo entre, né? Se a gente pegar várias vertentes hoje, todas elas focam muito de diferentes maneiras de falar, mas falam muito sobre isso, de estar no momento presente, de não se identificar com os pensamentos, né? De entender que eles passam, enfim, de entrar numa frequência de confiança, assim, né? De você, Hum. serenidade. Eu acho que é bem importante. Felipe, eu gostaria de encerrar nossa live, tá? Primeiro, agradecendo muito, muito a sua presença e a presença de todo mundo que participou. O pessoal fez bastante perguntas e teve o depoimento de uma outra paciente que ela falou que o processo dela de com uma doença rara, de que ela teve o luto e aceitação e depois foi para o autocompaixão, que foi muito legal. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que destinar um pouco do seu tempo, que hoje o tempo é tão precioso para estar aqui na live, e principalmente a você, Felipe, que se prontificou a conversar, e o pessoal gostou bastante, falou bastante. Eu queria saber se eu posso colocar no YouTube a live. Claro, claro, pode colocar Posso? sim. Eu também Muito gostaria de obrigada. agradecer, foi ótimo tinha muito tempo que eu não fazia live, assim, muitos anos, na verdade. Tô mais acostumado a gravar os vídeos, né, e enviar depois. Uhum. E foi divertido, obrigado pela oportunidade. É aquilo que eu falei no começo, eu comecei falando sobre isso, né, sobre essa referência que eu tive lá quando eu estava colando o grau na faculdade ainda, sobre essa responsabilidade que a gente tem de ter recebido o conhecimento, né? E compartilhar um pouquinho é sempre muito gratificante e eu fico muito feliz mesmo. Eu também. Muito obrigada. Um Obrigado. beijo grande e uma boa noite. Um beijo. Beijo, tchau, Tchau. tchau.